Então, o assunto de hoje é patrimônio vivo e as tradições culturais. Para a gente começar a entender esse assunto, a gente precisa voltar lá na raiz da nossa história, da história do nosso país. Como foi que tudo começou? Vocês se lembram quem morava aqui, nesse território todo, antes dos portugueses e dos europeus chegarem? Os índios, não é? Os índios moravam aqui. E eles estavam aqui numa boa e tal, e chegaram os portugueses nas caravelas, com todos os seus costumes, as suas crenças, seus costumes de comer, as suas formas de vestir, sua forma de vestir. Então, eles tinham cada um seu estilo de vida. E aí, isso começou a se misturar, porque eles passaram a viver aqui. E aí, depois, eles começaram a trazer, lá da África, do continente africano, a trazer pessoas que moravam lá, não eram seres humanos, e escravizaram esses seres humanos. E eles começaram a viver aqui, os africanos, e passaram também a fazer parte da mistura de raças que viviam aqui. Então, nós já tínhamos aí portugueses, já tínhamos indígenas e tínhamos africanos. Então, essas três culturas básicas é que formam a origem do nosso povo brasileiro. Mas nós tivemos, depois de um tempo, a gente viu no último capítulo a vinda de outros povos, como os italianos, os sírios, libaneses. A gente viu também que japoneses vieram para cá. Então, a gente acabou tendo uma mistura maior ainda. E que por anos e anos e anos, conforme vai se passando o tempo, eles não esquecem de onde eles vieram, não esquecem a forma que eles falavam, não esquecem a comida que eles comiam, a forma de se vestir, nada disso. Eles trazem essa bagagem junto. E o que acontece? Eles passam a influenciar o meio que eles vivem agora, que no caso é o Brasil. Então, quando a gente tem agora essa mistura, né, de africanos, de índios, de europeus como portugueses, italianos, os sírio-libaneses, tem também a influência de alemães, né, de outros povos também, poloneses. Se a gente for ver, são muitas nacionalidades, né, que vieram para cá e fizeram morada e se instalaram aqui no Brasil e nunca mais voltaram para sua cidade natal, seu país, né, de origem. E japoneses também, né, como eu falei, e outros países mais, mas esses foram os que tiveram influência mais forte aqui. Então hoje, se você come pizza, é porque a gente recebeu muitos italianos aqui. Se hoje nós comemos tapioca, é porque aprendemos com os índios que já estavam aqui, né? Então, cada lugar que vieram pessoas para cá, de onde vieram pessoas para cá, trouxeram suas influências, tanto na alimentação, na culinária, né? No artesanato, na forma de fazer arte, na maneira de caçar, de pescar, de plantar, de cultivar, né? O que mais? Na forma de utilizar, está aí no livro de vocês, ó, de utilizar plantas como alimentos, remédios, no estilo de fazer casas. Se vocês já observarem, lá em Santa Catarina, por exemplo, as casas lá, elas são diferentes. Se você for lá em cidadezinha lá do Paraná, você vai ver que as cidades são diferentes, as casas são diferentes do que as casas, por exemplo, que tem lá no norte, lá no Amapá, né? Lá no Amapá tem umas casinhas chamadas de palafitas. São casas que, por causa do alagamento, eles fazem pequenas pontes e ao redor eles vão construindo as casas. Elas são construídas em cima de palafi, que eles chamam, né? Então a casa não está assim, né, na terra, não. Eles colocam várias vigas, né, de madeira e aí em cima dessas vigas eles constroem as casas deles. Por quê? Porque quando chove alaga. Então eles vão só subindo a casa para não molhar e não perder tudo que tem dentro. Então olha só, né? Isso a gente não vê aqui, isso a gente não vê lá no sul. Então cada região tem uma forma diferente de acordo com a sua realidade. As danças, as músicas, o modo de vestir, o modo de falar, né? Vocês já observaram, desde que eu cheguei aqui, que eu falo um pouquinho diferente de vocês. Porque lá na minha região, a gente fala com o S puxado mais, né? Mais puxado. É parecido com o S que se puxa também lá no Rio de Janeiro. E o do Pará, da região norte, né? No geral, mais especificamente do Pará.
Então, cada região tem sua peculiaridade. Por quê? Por causa das pessoas que vieram morar nesses lugares e acabaram influenciando. Vamos assistir um videozinho? Vamos assistir um vídeo explicando um pouquinho disso. Preste bastante atenção, tá? Para a nossa aula de História, no capítulo 6 do nosso livro, falando sobre diferentes culturas na cidade. O título de hoje, na página 76, nós vamos conversar sobre o patrimônio vivo, que são as tradições culturais. Nos centros urbanos, a cultura está ligada aos meios de comunicação que atingem grandes grupos de uma só vez, com muita rapidez. Assim, muitos comportamentos são reproduzidos em massa, ou seja, por muitas pessoas. Nós podemos ver essas manifestações através das tradições culturais. Vamos identificar um pouco das tradições culturais do nosso país. O Brasil é um país com culturas diferentes, pois ao longo do tempo recebeu a influência de pessoas que vieram de diversos lugares do mundo. As maneiras, os costumes e as crenças de cada povo que aqui se estabeleceu foram mantidas por meio das tradições. E mesmo misturando-se ao modo dos brasileiros que aqui viviam, cada região do Brasil apresenta diferentes manifestações culturais em vários aspectos. Nós temos através do artesanato, na maneira de pescar, caçar, plantar, cultivar e colher, na forma de utilizar plantas como alimentos e remédios, no estilo das moradias, na culinária, nas danças e músicas, no modo de se vestir e falar. Onde as manifestações culturais acontecem? A primeira delas é na culinária. Nós temos aqui dois exemplos bem conhecidos, o barreado, que é um prato típico paranaense, e o brigadeiro, que são duas culinárias apreciadas por todos. Outra manifestação cultural acontece na dança. Nós temos aqui mais dois exemplos. Estas são danças de rua. A primeira é o frevo, apresentado nas ruas de Pernambuco, e o samba de roda, apresentado na Bahia. Ela se manifesta também através da arquitetura. Temos aqui dois exemplos. O primeiro é o Palácio São Francisco, que é a atual sede do Museu Paranaense. E a segunda, tão conhecida, o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho. Essas duas arquiteturas, elas são aqui de Curitiba. Temos uma arquitetura mais antiga e uma moderna, mas fazem parte da nossa tradição. Agora que já vimos alguns exemplos das tradições culturais do nosso país, vamos ao exercício da página 76, o exercício 3. Observe. Agora nós vamos fazer esse exercício aí juntos, tá bom? Vamos lá? Ela mostrou alguns exemplos aí e agora nós vamos fazer juntos a nossa atividade. Diz assim, ó. Observe as fotos e relacione a tradição cultural a que ela pertence. Então, pela imagem, a gente já vai detectar. Olha só, vamos ver aqui, ó. Aqui de cara a gente já vê, é o pão de queijo, né? Pão de queijo que é muito comum e é uma comida típica mineira, ou seja, lá de Minas Gerais. Então, o número 4, que é o pão de queijo, vocês podem colocar aí, a comida típica mineira. Marque aí, coloca o número 4 aqui embaixo, onde está a comida típica mineira. O número 1 é um lugar lá de onde eu venho, lá Belém do Pará. Eles chamam é uma feira que chama Ver-o-Peso. Ela fica na beira de um rio e olha, dá muita gente. E muito peixe, muita farinha, muito açaí, muita comida que é comum de lá. Tá certo? Então, o número 1 é o último aqui, ó. Mercado Ver-o-Peso, comida e artesanato dos povos do norte em Belém do Pará. Aí o número 2, grupo de dança tradicional gaúcha. É fácil também, né?
É só ver onde o pessoal está dançando aí, ó, com uma roupa branca, com as barras coloridas. É o grupo de dança tradicional gaúcha. Bem diferente das danças que acontecem, por exemplo, aqui no mês de junho, não é? São as quadrilhas das festas juninas, né? Então, cada um tem um estilo de música, de dança diferente. E o último que falta, né? É o aqui da nossa região, o artesanato com rendas, né? Aqui do Nordeste, que as mulheres fazem, é bem interessante, né? Como é que faz, tanto panos de mesa, de prato, como também roupas, vestidos, lindas blusas. E a gente vê até que Porto Seguro esse tipo de artesanato para vender. Então, artesanato rendas do Nordeste é o número 3, tá bom? Número 3. Pronto, um assunto bem simples, né? Agora, eu vou pedir para vocês, aí na página 77, 78, vocês vão conversar com familiares ou pesquisar na internet, tá bom? Sobre algumas características aqui da nossa cidade, tá bom? Culturais em relação à culinária, dança, artesanato, música e outras manifestações, como forma de vestir, como forma de falar, tá bom? Então, tudo isso faz parte aqui da nossa cultura de Eunápolis, da Bahia, tá bom?